Hoje, o nosso texto que eu enviei para vocês, eu acho que é um dos textos mais conhecidos na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, tá certo? Algumas traduções falam do filho perdido, mas eu colocaria outro nome nessa parábola, que é ousada, né? Eu colocaria a parábola do pai amoroso. Que pai amoroso! Olha, eu fiquei apaixonada por esse pai. Cada vez que eu leio essa parábola, eu fico mais apaixonada ainda por esse pai. Oh, gente, que coisa mais deliciosa que é esse pai! E fala tanto dele, né? E nós vamos estudar isso hoje. Eu enviei para vocês, eu dividi o texto em três, para não ficar tão longo e poder explicar talvez um pouco melhor, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Meu Deus, quase que eu encerrei o negócio aqui, quem das pai? Não, pode encerrar não, Maria Luznete. Compartilhar a tela. Aí. Então, vamos começar aqui, tá certo? Está lá em Lucas 15, de 11 a 31. Nessa primeira parte, nós vamos ler Lucas 15, de 11 a 16. O texto diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bom, essa é a primeira parte que nós vamos estar vendo do texto que vai até o 31. Mas para a gente entender, a gente sempre fala do contexto, do que está acontecendo as coisas. Quando ele fala continuou, é que a gente vai ver que vem de 2 parábolas anteriores, praticamente o mesmo sentido, que é a ovelha perdida e a mulher que perde uma dracma, uma moeda, essa mulher perde. Então tem a ovelha perdida e a dracma perdida. E depois vem o filho perdido, que é o filho pródigo. E por que vem essa sequência de parábolas nesse sentido? Lá no verso 15, no capítulo 15, esse mesmo capítulo, verso 1 e 2, eu vou colocar aqui, 1 e 2, eu vou ler então, na Bíblia mesmo. Diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então, aqui vem desse cenário que os publicanos eram pessoas de má fama para os fariseus. E eles se sentaram, foram lá procurar para ouvir o que Jesus tinha para falar. Só enquanto os publicanos, né, as pessoas de má fama, diz aqui o texto, né, chegaram perto de Jesus para ouvir, os fariseus começaram a criticar. Olha, tá vendo? Ele, Jesus, que se diz o Filho de Deus, está sentando com esses pecadores, com esses publicanos, esses aí que não cumprem a lei. Então,
com esse cenário, vem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho perdido, que é a do filho pródigo. Para a gente entender por que Jesus fala dessas parábolas com esse sentido, tá certo? E lembrando que Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele não veio para os bons, ele veio para os enfermos, para os doentes, para os sedentos, tá certo? Então vamos lá. Continuando. Esse jovem chega para o pai, e que tinha 2 filhos, ele era o mais novo, e fala: olha, pai, me dá o que eu tenho de direito na herança. Gente, isso era uma coisa muito séria para a época. Por quê? Quando se pedia isso, era praticamente assim: poxa, meu pai não morreu ainda, eu vou ter que pedir a minha herança. Olha que coisa séria. No fundo, ele estava mesmo querendo, se o pai morresse mais rápido, seria melhor. Porque ele pegaria a sua herança. Mas o pai não morreu, ele foi e pediu. Aí o pai foi e repartiu a herança. Lembrando que o filho mais velho recebe 2 vezes mais do que o filho mais novo. Por quê? Porque é o primogênito. E segundo a lei e a tradição, o mais velho tem uma porção dobrada por ser o primogênito. Então, esse rapaz recebeu a sua parte. E o que ele fez? Pegou a sua parte, falou: ó, partiu. Até logo. Vou viver a minha vida, agora tenho uma herança boa, gorda, e vou embora. Gente, Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem ser bom ao homem, mas no final conduz à morte. Esse rapaz provavelmente tinha esquecido esse provérbio, porque não foi muito bom o que aconteceu com ele. Ele saiu por aí, pela vida, e aconteceu que, vivendo aqui, ó, dissolutamente, vivendo uma vida de pecado, uma vida que o mundo oferece, tudo de bom, vamos pagar as noitadas nas tabernas, e assim ia. Só que aconteceu que começou a acabar o dinheiro. E o que aconteceu? Quando ele tinha consumido tudo, diz o texto que está aí para vocês, sobreveio uma fome naquela região. E ele estava num país distante. Imagina só, na hora que acabou o dinheiro, vem a fome. E não foi pouca fome, não. Aí ele ficou. Quando você está sem dinheiro, você tem bem menos amigos, né? Lógico. E aí o que aconteceu? Ele se juntou a alguém daquela região, daquele país, e pediu um emprego. O único emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. E isso era uma coisa muito grave para o judeu. Porque o porco, gente, é considerado um animal imundo. E aí ele foi cuidar de porcos. Ele sentia tanta fome que queria comer a lavagem, que chama aqui alfarrobas. Queria comer as lavagens dos porcos, só que não podia. Olha esse cenário. Triste, não é verdade? Muito triste. Esse rapaz tinha tudo na casa do pai dele. Tudo. Eu fico pensando mais ou menos como a criação do mundo. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso, tinha tudo, tudo era deles. Tudo, tudo, tudo. Um paraíso. Mas não foi suficiente.
para Eva. E ela foi tentada a conhecer algo mais diferente, novo. E o jovem tem muito disso. É tentar algo novo, novas emoções, novas experiências. Aí a gente lembra lá de Provérbios. Há caminho que pro homem parece ser bom, mas no final pode levar à morte. Bom, triste, muito triste o que esse rapaz estava acontecendo, e ele começou a pensar naquilo que ele vivia na casa do pai, que ele tinha na casa do pai. Aquela vida que ele escolheu estava sendo muito ruim, aquela vida de pecado, sabe, de só farra, só alegria. Eu vejo o pecado, gente, não só como uma doutrina, e o pecado não é só uma doutrina, o pecado é uma forma de destruição de vidas. Isso é real. É como se fosse um cupim. Você vê o cupim comendo, sabe, a madeirinha, aí você vai de manhã varrer a casa, aí você, não, mas que poeirinha é essa? Ai, deve estar caindo de algum lugar. Aí daqui a pouco, no outro dia, outro montinho, pouquinho. E assim vai. Quando você vê, se é uma porta, tá só a casca da porta, porque dentro tá tudo comido. A janela tá toda comida. Devagarzinho, devagarzinho, vai tomando um lugar, proporções que depois não tem como remendar. E aí quando você vai, às vezes, né, bater assim na porta, a sua mão entra, atravessa. Bom, aí, quando esse homem chegou no fundo do poço, que, imagina só, cuidar do porco, dos porcos, e com vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso é o fundo do poço. O que é o fundo do poço para você? O que é? Eu gostaria que agora a gente parasse para pensar. O que é o fundo do poço para mim? O meu fundo do poço pode ser diferente do que o seu fundo. Cada um pode ter de formas diferentes. O desse rapaz foi cuidar de porcos, sem nada. Com vontade de comer lavagem e não podia. Esse foi o fundo do poço dele. E o seu fundo do poço? O que seria? Para alguns, pode ser arrogância, uma pessoa estúpida, truculenta, que vai perdendo a família por ser truculento, por ser grosso, por ser violento, perde o emprego, perde os amigos. Aí fica aquele idoso sentado numa praça sem nenhum amigo. Aí ele vê que ele é o fundo, que está no fundo do poço e ele perdeu tudo. Para outros, o fundo do poço pode ser a amargura do coração, o não perdoar, e vai fechando portas cada vez mais porque não perdoa. E aí eu vou ficando com menos pessoas perto de mim. E pessoas próximas, muito próximas, geralmente é a família. Para outros, sei lá, para o jovem pode ser pornografia, a pornografia que entra de forma sutil, mas que vai corrompendo, corrompendo, daqui a pouco os casamentos estão sendo destruídos por uma pornografia, porque não vê mais a esposa como a sua esposa, mas como um objeto só. O que é o fundo do poço para cada um de nós? Gostaria que nós meditasse nisso. Não espere chegar nesse fundo do poço, porque às vezes pode ser tarde. Pare da onde você está e vamos mudar a atitude. Então vamos ler agora, continuando o texto, Lucas 15, de 17 a 20, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que atitude! Ele chegou lá no fundo do poço, mas ele fala, veio a memória. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu queria ser como um trabalhador do meu pai. Eu tinha tudo lá. Eu vou me levantar. Eu vou lá. Eu vou pedir perdão para ele. Eu vou falar que eu não sou digno mais de ser filho dele. Mas eu vou. E que eu seja tratado como um empregado. Mas eu vou. Eu vou sair dessa situação. Eu não vou ficar no fundo do poço. Lembra da parábola, do texto da semana passada, do homem que tinha a mão seca, mirrada, que Jesus falou, levante-se, vem para o meio. Aquele homem já tinha tomado uma atitude de ir ouvir a palavra. Tome atitude. Isso é muito primordial para a mudança. Olha, qual o núcleo da minha decisão que me fizeram chegar neste lugar? Ele começou a reflexão. Qual foi o núcleo da minha decisão que fez eu chegar nesse lugar? Eu vou me levantar daqui. Eu vou sair dessa situação. Eu não posso mais ficar aqui. Decisões que te fazem sofrer, te afastam de Deus, te afastam da casa do Pai, não são boas decisões. E esse rapaz percebeu isso. Lá, Tiago 4:6 diz assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Aquele rapaz se humilhou. As pessoas soberbas que não querem mudança, falam, eu nasci assim, sabe assim, do meu Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim? Então, esse rapaz pensou diferente. Ele não foi soberbo. Ele se humilhou. E Deus se alegra, ele dar maior graça para aqueles que se humilham. Enquanto for soberbo, Deus não age, não faz o novo. Não adianta, saia desse pedestal que às vezes a gente se coloca. O arrependimento é importante. O Salmo 51:17 diz assim, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não vai fechar a porta para você nunca. Quando você se arrepender das coisas que está fazendo errado, Deus vai estar sempre de braços abertos para você, para mim. Fazer reflexão. Por que estou vivendo no meio dos porcos? Por que eu estou vivendo nessa tragédia? Às vezes eu penso na Cracolândia, sabe? Quantos jovens estão ali? Ou pais de família, pessoas com profissões que se foram para o crack, achavam que era mais forte do que a droga. O cupim. Lembra do cupim? Então, foi corroendo e levou essas pessoas lá para Cracolândia. Ali é o fundo do poço. E aquelas pessoas têm família, tem gente que o ama, ele é um amado de alguém. Essas pessoas, não importa o que elas estão fazendo, no dia que elas quiserem sair dessa situação, Deus vai recebê-los. Por mais às vezes que a família esteja magoada, triste com as suas atitudes, Deus nunca vai estar com a gente. Quando a gente falar, eu quero mudar, Senhor. Eu não quero chegar nesse lugar e ficar ali.
Eu não quero ficar comendo com os porcos. Eu não quero estar na Cracolândia. Eu quero estar perto de ti, fazendo as coisas que abençoam a minha vida e a do próximo. Então, esse rapaz tomou a atitude e foi voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai não quer dizer, gente, voltar para a igreja. Muitas vezes a gente pode até aplicar, voltou para a igreja. Aqui a gente não está falando de uma construção física. Eu não quero que vocês pensem nessa construção física, eu quero que vocês pensem de voltar no relacionamento com Deus. Quando ele volta para o pai, ele volta para um relacionamento com o pai. Porque a gente vai ver que lá na terceira parte do texto, o filho que estava junto com a casa do pai estava tão perdido quanto esse que foi para o mundão. Não estava numa situação diferente. Então, não pense que assim, ele saiu do mundo e foi para a igreja. Não é isso. Porque Deus está em todos os lugares. Porque Deus é onipresente. E a palavra fala que Deus não mora em casas construídas por homens. Olha lá, Atos 7,48. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. Não é assim. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Olha aí. Aqui, ó. O Salmo 139, 7, 8 diz assim: para onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Deus está em todo lugar. Não é essa questão de falar, voltar para a casa do pai é como se voltar para a igreja. Não, é para voltar para um relacionamento com Deus. Porque o filho mais velho estava na casa do pai, mas não estava tendo um bom relacionamento com Deus. Certo? Onde você pode começar o seu relacionamento? Onde você está agora? Qualquer lugar podemos começar o nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos para a última parte do texto, que diz assim. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo, um bezerro cevado. Vamos começar a festejar, porque esse filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu. De novo, estava perdido e foi achado. Gente, essa parte aqui
Quando o pai abraça o filho, sujo, todo empoeirado, e sai correndo, e que alegria, e fala assim: olha, pega aquele bezerro que tá guardado lá, que fica num cercadinho, que quase não anda, com a carne bem macia, fazer aquele churrasco gostoso, porque esse filho que estava morto e viveu. Mas ele nunca desistiu do filho. Tinha uma roupa lá, tinha calçado, tinha um anel. Ele tinha fé, ele acreditava que aquele filho ia voltar. Ele tinha esperança no coração. Não perca a fé. Acredite. E aquele pai acreditou. E foi numa alegria tão grande. E quando o irmão mais velho viu, lembrou quem? Os fariseus. E Jesus estava falando, lembra do começo do texto? Ele estava falando para os publicanos, e quem estava criticando eram os fariseus. O filho dá uma de fariseu agora. Porque ele estava servindo o pai não como um filho, ele se sentia escravo. Olha, escravo se sentia. Não fazia por amor, fazia por obrigação. Fazer as coisas por obrigação, gente, não adianta. Não preenche, não alegra, não completa a gente. E aí, esse rapaz fala essas coisas, pai, nunca me mataste nem um cabrito. Agora esse daí, que viveu aí no mundão, gastou tudo com as prostitutas, você volta? Mas um filho quando volta, gente, o que é os bens diante de um filho? O que é os bens diante de uma vida? E Jesus, com seu amor tão grande, a sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você, para mim, pecador. E aí, o pai tentando colocar esse filho para dentro. Venha se alegrar, é melhor se alegrar do que ficar aborrecido aí. Ficar carrancudo aí fora. Vem, se alegre, vamos aqui, vamos estar juntos. Não importa a sua situação, Deus vai sempre investir em nós. Deus acredita em nós e Ele espera por nós. Deus te ama, Deus me ama. O filho mais velho, com essa atitude, não estava sendo abençoado e nem abençoando. O seu orgulho, né? Ele estava todo orgulhoso, todo com soberba. Ah, o soberbo sofre muito. Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Esse era o filho mais velho. Estava longe do pai. Então, aquele que estava lá festejando, fazendo aquelas farras lá no mundão, gastou tudo que o pai tinha, não estava numa situação diferente desse daqui que está na casa do pai. Está no meio, mas não está com Deus. Separado. Não faz parte. Não desfruta. Então, gente, só conhecer a palavra, só estar no meio, não quer dizer que nós estamos tendo um relacionamento com Deus. E precisamos desse relacionamento. Precisamos estar perto dele, ouvir a sua voz. Tá certo? Mateus 15:8, então, vai fechar a nossa noite com essa reflexão. Será que a minha boca está falando aquilo que o meu coração está cheio? Estou vivendo perto de Deus, mas eu tenho Deus dentro de mim? Não é templo construído por homens, é o nosso coração. Ele precisa estar no nosso coração, fazer morada aqui. E as nossas atitudes
corresponder com aquilo que a gente fala. Tá certo? Então esse foi o texto, um texto super conhecido da Bíblia, mas que nos faz amar mais ainda Deus, né? Que eu falei no começo, para mim eu chamaria a parábola do pai amoroso, porque ele amou tanto aquele que se afastou, quanto aquele que estava na casa, mas não estava com ele, tá certo? Um beijo, meus lindos, fiquem com Deus, vamos orar. Agradeço a todos que estiveram aqui na live, todos. A Glorinha, né, a Daia, o Willy, o Afonso, Cassandra, a Ana Carolina, o Willy, todo mundo, certo? Amém, meu povo, um beijo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês ricamente. Muitas bênçãos desejo para vocês. Eita, o Hamilton tá de novo filmando aqui os bastidores aqui das nossas lives de toda quinta-feira, que é preparada com muito carinho para vocês. Nós damos o nosso melhor para poder compartilhar a palavra de Deus. Ele mostrando os bastidores, parece aqueles jornais, né? Calça de pijama, chinelo. Aqui, né, a parte de cima, ó, maquiagem, tudo certo. Mas